Irmãos, Romanos 15:4, a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Domingo passado eu até li isso aqui no momento da finalização da palavra. E 1 Coríntios 10:11 diz também: essas coisas, Paulo fala para a igreja de Corinto, lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência a nós. Então, tudo que nós lemos na Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia, em um ano, estamos vendo lá coisas extraordinárias que Deus fez com o seu povo. Então, aqui, gravem isso, tudo que está na Bíblia já aconteceu. Por que nós estamos voltando no Velho Testamento, contando essas passagens? Porque tudo que está escrito, a Bíblia diz a Romano, Paulo diz lá para os romanos, tudo quanto foi escrito, foi para o nosso ensino que está escrito. É para que a gente aprenda, tire a lição, aplique na nossa vida. Né? E Paulo também fala lá na igreja de Coríntios que essas coisas que aconteceram são exemplos, que foram escritos para a nossa advertência. Né? Algumas coisas são para nosso ensino, outras coisas são para a nossa advertência. E eu quero ler com vocês. Abra comigo ao livro de Êxodo 32. Nós vamos ver aqui do verso 15 a 19. Que é a base da nossa ministração de hoje. Todo mundo viu, achou aí? Êxodo 32, do verso 15 a 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra: então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. Repita comigo. As tábuas tinham sido feitas por Deus. Quem fez as tábuas? Deus, né? Muito bem. Então, as tábuas tinham sido feitas por Deus. E o que nela estava escrita, foi escrita por Deus. Né? Quando Josué estava descendo o monte lá, e ele ouviu o povo gritando, ele disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas eu ouço som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, ele viu de longe um bezerro de ouro. Né? Ele viu de longe o bezerro e as danças. Ele irou-se, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando as tábuas dos 10 mandamentos. Tá? Então, feche seus olhos, vamos orar aqui. Pai, mais uma vez nós oramos agradecidos por estarmos aqui na tua casa, nesse domingo, dia 8 de dezembro, com nossos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que estão assistindo pela internet. Pai, eu agradeço o Senhor ter colocado no meu coração a ministração desse tema, e a tua palavra diz que tudo isso aqui foi para nosso ensino, para aquilo que está escrito, e também para a nossa advertência. Muitas coisas são para a nossa advertência. Então, Pai, que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações, trazendo um ensino naquilo que nós precisamos aprender, e se tivesse, Deus, alguma coisa, Pai, que eu estiver falando, que não seja do teu trono, Pai, o Senhor interfira, fala comigo para que a gente ministre a tua voz, que a tua palavra, Pai, seja a palavra ministrada nessa noite. Não o que eu penso, mas aquilo que o Senhor já preparou aí do teu trono. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, o fato é esse, né? Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites escrevendo, né? Deus escreveu a tábua dos 10 mandamentos. E quando a gente fala tábua, né, eram pedras. Mas o formato dela, né, então, era tábuas de pedras, não era tábuas de madeira, né, porque tábua dá a impressão que é de madeira, né, mas eram 2 pedras, né, talhadas, e o próprio Deus talhou as pedras, e o próprio Deus escreveu os mandamentos. E aí, quando nós vemos aqui, né, que as tábuas feitas pela mão de Deus, Moisés, quando viu aquela situação, ele ficou tão irado,
40 dias que ele subiu o monte para estar com Deus, para receber a lei, né, os mandamentos, foi o suficiente para o povo adulterar, se corromper, né, e fazer lá com que Arão construísse um bezerro de ouro para eles adorarem. Pode um negócio desse? Né? Moisés ficou tão irado, que pegou e plá, né, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Né? Irmãos, quando nós falamos aqui, né, a sorte é que a história não termina aí, né? A sorte é que a história não termina aí. Nós vimos que aconteceu muita coisa ali, né? Aquelas pessoas que idolatraram, né? Teve seus castigos e tal. Mas o importante, né, é que Deus ele chama Moisés novamente para subir o monte. Né? E a proposta, né, é que ele vai escrever novamente a lei, os 10 mandamentos. O que nós sabemos? Que nenhum plano de Deus é frustrado, né? Todos os seus planos, nenhum deles são frustrados. Bem dizia Jó na sua oração, né? Nenhum dos seus planos são frustrados. Então, Deus, né, ele falou, não, tá bom, nós vamos para uma segunda rodada, né? Vamos escrever uma segunda vez as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então, o tema de hoje é começando tudo de novo. Então, hoje, a palavra do Senhor, né, ela é para que a gente aprenda aqui um Deus que nós servimos, que dá uma segunda chance, um Deus que nos permite recomeçar. Né? Então, um Deus que passa por uma situação dessa. Né? Quando nós falamos aqui, imagina, né, para a gente ver uma situação dessa, o estado de tolerância de Moisés, né, em relação à situação toda, de ele quebrar as tábuas feitas pelo próprio Deus. Imagina o valor, né, daquelas tábuas hoje, se elas existissem, feitas pela própria mão de Deus, talhada por Deus, escrita por Deus. Né? Não estou nem falando o valor financeiro, que seria inimaginável, né? Mas o valor espiritual de você ter as tábuas escritas por Deus. Muito bem. Então, como o tema da mensagem é começando tudo de novo, nós temos que entender que a gente não tem dificuldade de entender começar de novo quando é uma pessoa, um novo convertido. Porque a própria palavra nos ensina, né? Em 2 Coríntios 5,17, fala, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando nós estamos falando do novo convertido, começar, né, de novo é o natural que se espera. Em Romanos 8,1, a palavra diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, ou seja, Deus perdoa, dá mais uma chance para quando a gente erra. Isaías 1,18, a palavra diz assim, ainda que os meus pecados sejam como escarlate, né? O sangue de Jesus nos purifica, nos torna a nossa roupa branca como a neve. Né? Então, tudo isso aqui, a palavra mostra que Deus, ainda que você caia, se suje, você peque, Deus ele tem um recomeço. Então, para o novo convertido, é fácil de entender. Agora, como é que você vê quando se trata de uma pessoa já conhecedora da palavra, né, experimentada na palavra, que cai, que erra, que comete, né, um pecado grandioso? Né? Então, será que nós temos coração para entender como é que Deus vê uma pessoa que já tem maturidade, né? De repente, comete um erro. Né? Como é que, será que o nosso coração, né, o nosso coração está pronto para a gente ver uma situação dessa? Será que isso acontece? Pode acontecer? Então, qual o tipo de coração que nós temos quando alguém erra? Né? Quando alguém comete assim, uma falta muito grande. Então, quando Moisés ele quebra as tábuas, né? Se nós olharmos o sentido figurado,
sobre a quebra da lei, né? Está lá em 1 João 3,4. O pecado é a quebra da lei. Literalmente, quando Moisés joga as tábuas, ele quebra a lei. É lógico que eu estou falando literalmente, né? Então, a transgressão da lei, né? O pecado é a transgressão da lei, a quebra da lei. Então, Moisés, ele está muito irado, muito zangado, que ele, né, deve ter ficado... Sabe quando as pessoas ficam tão nervosas, que dá um branco assim, você não vê, né, perde o controle? Imagino que tenha acontecido isso, para ele quebrar as tábuas dos 10 mandamentos escritas por Deus, né? Mas aí, né, quando Moisés joga as tábuas, ele não está quebrando somente as tábuas de nervoso. Ele está falando assim: Senhor, esse povo não tem jeito. Esse povo não tem conserto. Estou fora, né? Quando ele fala isso, porque Deus fez as tábuas dos 10 mandamentos para fazer uma aliança com o povo. E ele pega, quando ele vê 40 dias, ele sobe para falar com Deus, né? E as pessoas estão sabendo. Mas começa a demorar. Já fazem 10 dias, já fazem 20 dias, Moisés não vai voltar. Nós precisamos de um líder, precisamos de uma, né, adoração. Né, precisamos. E aí as pessoas vão se perdendo, né? 40 dias foi o suficiente para aquele povo, né, corromper. E Moisés, quando ele quebra as tábuas, ele não está só nervoso, né? Não ficou tudo escuro, ele quebrou as tábuas. Não, ele está falando assim: Senhor, esse povo não tem jeito, esse povo não tem como, não tem condição, não tem conserto, né? Então, ele está fora. Então, nisso aqui, em hipótese nenhuma, por mais que as pessoas podem errar, em hipótese nenhuma nós podemos imaginar que o que Moisés fez não foi algo muito sério, né? Espiritualmente falando, no sentido, né, dele estar com Deus. Porque se ele está ali, na sua casa, com as pessoas, né, tudo... sujeito, né? Uma pessoa foi tirando ele do sério, outra deixou mais nervoso, ele chegou meio esquentadinho e ficou nervoso. Mas não, ele estava falando com Deus, 40 dias sem comer, sem beber, né? Falando com Deus. Então foi muito sério, né, a atitude de Moisés, né? Não é uma pessoa que estava aí passando pelas situações, provações do mundo, não, estava na presença do Senhor, né? Então, quando nós olhamos isso aqui, né, nós vimos aqui uma atitude de Deus. Moisés, se prepara que nós vamos escrever, vamos fazer tudo de novo. Isso nos mostra o Deus que nós servimos, que é um Deus que, por mais que você erre, Ele ainda, né, tem a bondade dEle de nos dar mais uma chance, de um recomeço. Esse é o Deus que nós servimos. Uma coisa grave que Moisés fez, né, ele poderia ter falado, bom, vocês conhecem a história, né, porque Moisés tocou 2 vezes na rocha, ele não entrou em Canaã, na terra prometida, né? Porque ele desobedeceu a Deus. Agora imagina ele quebrar as tábuas, né? E Deus falou assim: não, fica tranquilo, nós vamos escrever outra tábua, né? Então isso aqui mostra, né, essa oportunidade de Deus abrir, de continuar, porque Deus tem um plano. Fazer uma aliança com o seu povo. E Moisés é o escolhido de Deus. Um erro dele não foi motivo para Deus falar assim: não, joga tudo fora, meus planos, agora não quero mais, né? Não. Deus falou assim: vamos começar de novo, né? Então, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que olha para nós, e se nós errarmos, né, a gente não é para a gente errar, isso aqui não vem trazer nenhum aval para errarmos,
mas é para nós conhecermos que numa situação tão grave, Deus ele dá uma segunda oportunidade para Moisés, né, para conhecer. E aí, nisto, nós conhecemos o Deus lindo, lindo, lindo que é, né, de dar uma nova chance, né, para quem, isso para quem já começou. Não é para um novo convertido. Moisés já estava com Deus, né? Então Moisés não está chegando agora. Bom, então como nós estávamos dizendo, né? Quando você olha para Moisés, se você olhasse lá para trás, né? Voltando para trás, quando ele mata o egípcio, ele foge para o deserto, ele tem 40 anos ali no deserto, com Deus cuidando dele ali, preparando ele para que ele seja o resgatador do povo da escravidão do Egito, levando para o deserto, né, que já estava tudo previsto que ele ia passar. Então, já é uma situação mais assim, se acontecesse lá atrás, você falava, bom, Moisés ainda era, né, novo na fé, no relacionamento com Deus, mas agora não. Né? Passaram 40 anos, Moisés foi escolhido para tirar o povo, passou pelo que passou, 40 dias na presença de Deus, ainda assim, então, Moisés não era uma pessoa nova, era um recomeço, né? Então, é isso que nós estamos mostrando para vocês, né? Então, nós temos dificuldade para, às vezes, pensar, falar assim, não, essa pessoa não podia ter feito um negócio desse, é imperdoável, né? E se fosse você ia pensar que é imperdoável? Né? Então, Moisés, Deus deu uma nova chance. Então, quando a gente olha, né, se nós fôssemos Deus, e graças a Deus não somos, muita gente aqui, né, ia falar o seguinte, né, o caso de Arão, por exemplo. Né, Arão, o irmão de Moisés, né, fez o bezerro de ouro, sendo ele, né, até Deus perdoar ele, ter feito o bezerro de ouro, a gente entende. Deus é um Deus perdoador, né? Mas ainda colocar ele como líder espiritual do povo de Deus, né? Se fosse nós aqui, com certeza, né? Ainda bem que nós não somos Deus, jamais a gente ia indicar Arão para ser o líder espiritual depois de uma pisada na bola, como ele deu, de ele atender o povo, né? Quando a gente fala, né? Se nós fôssemos Deus, e graças a Deus que nós não somos, né? Quando você vê a história de Pedro negar Jesus 3 vezes, né? 3 vezes Pedro negou Jesus, e ainda assim, Jesus não só o perdoou, como colocou ele como líder da igreja em Jerusalém. Né? Olha que coisa, né? Não só Deus perdoou, né? Que a gente imagina que ele perdoaria, mas colocar ele, se fosse eu, se fosse você, ia ter muita dificuldade, falar assim, não, esse não, né, não tem chance no nosso plano aqui. Né? Quando nós olhamos aqui, né, se nós fôssemos Deus, ainda bem que não somos, Davi, por exemplo, depois que Deus ungiu, escolheu ele para ser, né, o rei no lugar de Saul, né, uma pessoa que tinha todo o perfil, e ele já como rei, ele dá aquela mancada dele de adulterar com Betseba, né? E além disso, planejar, arquitetar a morte de Urias, o seu soldado, né? E ainda assim, Deus falar que é um homem segundo o coração de Deus, né? Fala, Deus, como é que é essa história, né? Ainda bem que nós não somos Deus, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, Deus, ele tem, né, soberano na decisão dele, ele sabe. Então, o que eu quero dizer é que nós aprendemos aqui, que ao longo das Escrituras, a gente vê um monte de oportunidade que Deus dá para aquelas pessoas que ele escolheu, mesmo as pessoas errando. O que diz a palavra a respeito disso? Abra, amiga, aí a Salmos 37, 23. Você vai ver o que o salmista fala. Salmo 37, 23, a palavra diz assim, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Né? Então, ainda que ele tropece, né,
não cairá porque o Senhor lhe estende a mão. Mas o ímpio não, né? O ímpio não. A primeira ideia aqui, o Senhor, ele firma os passos do homem que lhe agrada. Ou seja, eu e você somos escolhidos de Deus. Mesmo que a gente ainda não esteja firme, né? Mesmo que a gente ainda não entendeu direito, Deus está conosco, não deixando a gente cair. Se cair, a sua mão, Ele estenderá, né? Então, isso é uma coisa muito importante para nós entendermos como é que o Deus trata aqueles que o agradam. Porque nós não somos infalíveis, nós não somos assim perfeitos, nós erramos. Então, toma cuidado. Como é que você julga as pessoas olhando como Deus julga as pessoas? Deus é benevolente ao ponto de, se cairmos, né, Ele nos levanta. Como é que é você quando uma pessoa, né, que tanto quanto eu como você, poderia ser nós, caiu? Né? Então, nós temos esse coração de Deus para entender que Deus é um Deus que dá uma outra oportunidade, que a pessoa, é lógico, por isso nós vamos falar do recomeço. Não é assim, caiu, levanta, não aconteceu nada, não é bem assim. Mas uma coisa é certa, Deus estende a sua mão, né? Ele não nos deixa prostrado. Então, a primeira coisa aqui é entender isso, né? Que o primeiro plano de Deus, né? Ele está vendo que o homem é fraco, que o homem não vai conseguir. E por isso, né, a palavra diz lá em 1 João 2,1, ele fala, meus filhinhos, olha o que João escreve aqui, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Não está dando nenhum aval para nós pecarmos. Não pequem. Porém, né, se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado fiel, como disse o nosso pastor Jorge aqui, né? Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então, o que João fala? Filhinhos, não pequem. Mas, se você pecar, não se desespere, né? Porque nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo, né? Irmãos, isso é muito importante, né? Então, diferente na sua empresa, né? Diferente na sua empresa. Tem empresa que você trabalhou 20 anos, fez 100% tudo certinho, um erro que você teve, rua, né? Não considerou nada o resultado que você trouxe, não teve uma outra oportunidade. Né, o homem, o ser humano, ele é assim. Né? Não vou dizer que são todas as empresas, mas eu já vi muitos fazerem isso. Mas Deus não é assim. O Deus que nós servimos é um Deus que sabe das nossas fraquezas, e a ponto de João escrever, filhinhos, não pequem, não pequem, mas se pecar, né, saiba que nós temos um advogado fiel, né? Jesus Cristo, o justo, né? Amém? Então, a orientação aqui é, não é bom pecar, não deve pecar, mas se pecar, há uma restauração. Há restauração. Se pecar, há restauração. Né? No entanto, nós precisamos agora, depois que eu trouxe vocês para pensar assim, nós vamos entender como é que funciona essa restauração. Porque senão eu vou sair pecando, não, tudo bem, né? Depois Deus perdoa. Não é bem assim, né? Então nós temos que ter maturidade, temos que ter entendimento, porque as coisas, você tem o perdão? Tem, mas tem as consequências, né? Tem as consequências. É o que nós vamos ver aqui, né? Provérbio 24:16, a palavra diz assim, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Né? Bem? Deus não está aqui estabelecendo limite, né? Mas lá em Gálatas 6:1, a palavra diz, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, igreja,
né, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, né? Traduzindo aqui, né, antes de vocês julgarem, lembre-se que pode ser vocês que caíram, né? Então, repetindo aqui, né? Se alguém for surpreendido em algum pecado, né, não foi um negócio planejado voluntariamente, mas a pessoa, né, puxa vida, que bobagem que eu fiz, né? Não imaginei, né? A pessoa cometeu um erro cruel. Aí a palavra diz aqui, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, igreja, vocês que são espirituais, não estou falando o pessoal lá de fora, não. Vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. E está traduzindo, né? Não vão querer cortar-lhe a cabeça, né? Porque poderia ser você. Né? Então, qual é o processo? Né? Então, é essa aqui. Então, tem que haver um equilíbrio. Como nós sabemos que nós temos um Deus perdoador, e por isso nós podemos ter a restauração, como é que é a nossa vida nessa situação? Eu vou relaxar, né, no temor a Deus? Eu vou andar negligentemente agora porque Deus perdoa? Né? Então, esse é o ponto do perigo, né? Da gente entender que existe a graça, mas nem por isso eu tenho, né, eu como um bom cristão, eu posso abusar, né, daquilo que a graça nos dá. Né? Então, nós temos que ver esse equilíbrio. Né? Então, o pecado é algo muito sério. O pecado é muito sério. Tanto é que Deus falou assim, o salário do pecado é a morte. Não deixa mais barato, não fica mais barato, menos caro do que... Menos barato, não. É a morte, né? Então, a gente precisa agora entender, né, esse processo. Poxa vida, né? Que notícia boa para o segundo domingo de dezembro. Deus maravilhoso, se eu errar, se eu cair, a sua mão me levantará. Tem até um louvor lindo, né? Eu podia ter cantado. Mas, assim, como é que é essa história? Eu vou ficar agora negligenciando, né? Então, para haver perdão, irmão, tem que ter arrependimento. Tá? Arrependimento. Não é puramente assim, errei, perdoa. Né? Não é assim, não. Tá? Então, é aí que nós precisamos entender. Aí que nós temos que entender a seriedade do pecado, a seriedade do perdão, né? Para a gente não abusar, porque... Deus não faz assim, não, pode pecar à vontade, depois eu perdoo. Não é assim, não. Né? Então, que vida que nós temos? Como é que você vive num Deus tão gracioso, né, que nos dá o perdão? Né? Mas como é que funciona? É isso que a palavra do Senhor vai nos mostrar agora. Né? Então, para haver perdão, a primeira coisa, tem que ter arrependimento, né? Então, onde houver arrependimento, haverá perdão. Aonde não houver arrependimento, haverá juízo de Deus. Vou repetir. Errou, arrependeu-se, há perdão. Errou, não está nem aí, vai continuar errando, haverá juízo, não perdão. Aí a coisa pega. Entenderam? Então, nós não podemos, assim, achar que tudo agora, né, está resolvido, porque Deus é maravilhoso, Deus é perdoador, deu um cheque em branco para errou, perdoa e não acontece nada. Né? Então, é isso aí que nós precisamos entender. A Bíblia é clara, que não há nada oculto que não seja revelado. Nada que nós fizermos vai ficar né, só eu, né, sabendo. Não, Deus já viu antes que eu fizesse. E Ele colocou até o Espírito Santo para falar, né? Aí não vai por aí. Né? E aí, às vezes, a gente teimoso, como o pastor Rodrigo fala, meu pai é teimoso, né? Algumas coisas assim, né?
uma enxurrada, né, passando assim. Eu falei, eu vou pular. Não, espera passar a chuva. Eu falei, não, já vai demorar muito. Eu fui lá e pulei e me arrebentei todo. Aí o pastor Rodrigo falou, pai, você é teimoso, hein? Fui parar no hospital, deslocou o ombro, enfim. Irmãos, nós, né, não há nada oculto que vai ficar assim. Né? Não há nada que você faça, né, que vai ficar de graça. Então, por isso que nós temos que ter essa responsabilidade, né? Porque tudo será, se houver arrependimento. Então, sabendo disso, irmãos, lembra Jó, que os filhos iam para a festa, ele já orava de madrugada, de noite, de manhã. Vai que os filhos pecaram, ele já pedia perdão, né? Então, nós não podemos, assim, negligenciar. Se nós errarmos, há perdão, mas sem arrependimento não há perdão. Se você não entendeu que o que você fez foi ruim, né? Que Deus não se agradou, que aquilo ali, né, foi um ponto que você é um pecado, e não adianta falar que pecadinho, porque não existe pecadinho, é pecado. Se você não tiver essa consciência, você vai continuar pecando. Se você não tiver essa consciência, você não vai se endireitar. E as coisas vão mal, porque a conta vai chegar. O que eu falei agora? Se houver arrependimento, haverá perdão. Se não houver arrependimento, haverá juízo. Né? Ai daquele que cair na mão do Deus vivo, né? Entendeu? Então, nós estamos no tempo da graça. Então, aproveita, mas com responsabilidade, né? Com temor a Deus. Fala, Senhor, me perdoa. Eu falei uma coisa, magoei. Eu menti. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não sei o que você fez. Mas o Espírito Santo falou para você. Você errou. Naquela hora, né, como Davi, que Natan falou para ele que o erro dele, que era ele o cara que fez toda aquela coisa errada lá com a novilha lá do vizinho pobre. Imediatamente ele se atirou no chão. Senhor, pequei contra ti, né? Estou enrolado, me perdoa. É isso, irmão. É isso. Você entender que nós fomos chamados para ser abençoados, mas nós temos uma responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. Se a nossa vida for torta, como é que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, né? Então Deus nos chama e fala assim, eu estou sendo, né, gracioso, mas não confunda não negligencie isso, né? Então, a gente não pode brincar com isso, e por isso que tem que ter um equilíbrio, né? Você sabe que você não deve pecar. João fala, filhinho, não pequem. Não pequem, né? Gálatas, Paulo fala lá, se alguém for surpreendido em algum pecado, Gálatas 6:1, né? Então, a possibilidade existe, mas qual é a sua atitude? Não aconteceu nada, que nem Adão. Adão, quando comeu do fruto, né? Eva, né? Falou que eu ia morrer, estou vivo. Só que ele já percebeu que ele estava nu, né? Antes ele não percebia, né? Então, nós temos coisas que a gente fala assim, não aconteceu nada. A conta vai chegar, porque quando não há arrependimento, há juízo, né? Então é necessário manter todo o temor de Deus. Não negligencie nunca, né, a responsabilidade que nós temos de sermos chamados para ser, né, somos escolhidos de Deus, embaixadores de Cristo aqui na terra, exemplo, né, para exalar o bom perfume de Cristo aqui para aqueles que estão perdidos. Então, se eu cair, a sua mão me sustentará. Mas e como é que eu vou reagir para que aquela mão funcione e eu passe pela restauração? Então, não é como fazer igual... Vocês já viram, né? Eu nunca fui em shows de roqueiros, tal, mas eu já vi, às vezes, algum lance assim, em filmes, que as pessoas ficam tão malucos que eles se atiram, né,
no meio da multidão, certos que alguém vai pegar. Quero ver o dia que ninguém pegar aquele, né, o nariz no chão. Nós não podemos fazer isso, achar que nós vamos nos atirar, se eu cair, o Senhor vai me levantar, porque nós podemos nos emborrachar, né? E aí o problema fica feio, né? Então, lembrar que Deus, né, Ele julga o pecado de quem não se arrepende. Você tem, né, isso bem claro? Então, agora nós vamos falar alguns passos para a restauração. Se você entendeu isso, quais são os passos, olhando aqui essa palavra de hoje, para nós aprendermos, como Moisés? Êxodo 34:1, né? Primeira coisa, reconhecer o seu erro. Êxodo 34:1, disse o Senhor a Moisés, depois que Moisés quebrou a tábua, né, a primeira tábua, Deus chamou Moisés e falou assim: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Você quebrou, não foi quebrou por acaso, você quebrou. Você fez, agora vai fazer tudo de novo. Primeira coisa, né? Reconhecer o erro. Não fui eu. Foi o vento, foi o meu irmão, foi o... Não, assuma o erro. Irmãos, eu dou glórias a Deus, porque eu tinha 17 anos, por aí, trabalhava no banco. Eu já contei isso para algumas pessoas aqui, em algumas pequenas reuniões. E um colega meu do banco falou assim, Aguiar, né? Você é muito folgado, né? Porque você não assume nada. Você sempre está querendo dar uma desculpa, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Você não assume nada, né? Você que errou, meu. Você tem que assumir. 17 anos. Naquele momento, eu falei, tá, obrigado. A partir daquele dia, eu comecei a entender que eu erro. E que se eu reconhecer que eu estou errado, eu vou consertar. Se eu não aceitar o erro, que eu estou errado, eu vou continuar errando. E vou continuar mal. Irmãos, aquilo ali foi o maior presente de Deus. Eu ainda longe fui conhecer Deus com quase 40 anos. Né? É presente de Deus. E é essa filosofia, assumir o erro, que a Bíblia está falando aqui hoje, né? Quantos anos depois, eu aprendi lá atrás com um colega que Deus usou ele. Ou você está dando desculpa, você está jogando a culpa em outras pessoas, você não está assumindo o seu erro. Como é que você vai aprender se você não aceitar que você está errado, que você errou? Qual é a situação das pessoas? Vivem justificando os seus erros e não aceitando que errou. E não aprendem com os seus erros. Né? Essa semana mesmo, na minha empresa lá, uma pessoa, né, do meu time lá, eu falei para ela, erramos aqui em não fazer isso. Ela, eu falei assim, vou falar de novo, erramos aqui porque não fizemos isso. Eu não falei que você errou. Eu também faço parte. Eu deveria ter pego mais no teu pé, né? Para você fazer a coisa certa. Olha, vai tirando a gente do sério. 4 vezes justificando. Falei assim, para. Você não aceita o seu erro. Gente, as pessoas não aceitam o erro. E isso é que nos leva a continuar errando. Porque se você aceita que você erra, você fala assim, me desculpa. Vou ficar atento, me ensina como é que é o certo, vou aprender o certo, porque senão eu vou continuar errando e levando más avaliações, né, do meu chefe, da minha família, de quem, né, estiver comigo. Então, primeiro passo é reconhecer o erro. E Deus foi na lata de Moisés. Vou ler de novo o que Deus falou. Vou dar uma segunda chance. Tá? Êxodo 34:1, disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou.
Você quebrou, por sua culpa. Vai fazer tudo de novo. Né? Só que agora é diferente, né? Então, a primeira coisa, né? Então, no verso 4, assim Moisés, né, aceitou o erro. Se ele estivesse discutindo lá, não fui eu, né? Ele estava até hoje, né, lá discutindo com Deus. Não, né? Lógico que não. Ele aceitou o erro e no verso 4, assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu o Monte Sinai. De madrugadinha ele já estava preparado para subir o Monte Sinai com Deus, né, para poder se apresentar na presença de Deus, levando nas mãos 2 tábuas de pedra. Bom, vamos lá. Primeira coisa, assumir o erro. Se você assume o erro, se arrepende, Deus te dá a chance, né? E ele foi e fez as tábuas. Assumiu o erro, fez as tábuas. Qual a diferença aqui, irmãos? Na primeira vez, ele subiu o monte sem as pedras, porque Deus fez as pedras para ele. Errou, quebrou, provocou toda aquela confusão, né? Porque ele provocou, que foi sério, vai pagar. Né? Então, ele teve que restituir, né, aquilo que ele quebrou. Então, o primeiro passo é reconhecer o erro. O segundo passo é restituir aquilo que ele prejudicou. Ele não quebrou a tábua? Sim. Então, Deus falou, agora você vai fazer a tábua que eu fiz. Então, da primeira vez, Moisés subiu o monte, na boa, né? E não é fácil subir o Monte Sinai. Quem já subiu, eu ainda espero se acalmar as guerras e conhecer lá Jerusalém e Monte Sinai e tudo mais. Mas, assim, quem subiu o Monte Sinai diz que não é fácil. Agora, subir com as 2 pedras, pior ainda, né? Na primeira vez, Deus falou... Deus não pediu para ele levar pedra nenhuma, né? Chamou ele e Deus talhou as pedras. Deus escreveu. Agora aqui, né, no verso 34:1, ele falou assim, talhe 2 tábuas de pedra, essa é a orientação, que você vai talhar as pedras, né? E nelas escreverei. Deus falou assim, eu vou escrever. De novo. Vai escutando aí a conversa, né? Como é que foi? Aí, moral da história, ele assumiu o erro, agora tem a restituição. Você quebrou, vai dar outra. Vai que você que vai fazer. Né? Não vai ser Deus que vai fazer, não. Você vai ter que ter trabalho agora para saber o que você fez. Né? Então, na segunda vez, né, quem teve que cortar as tábuas foi Moisés. Né? Então, você vai subir para levar na minha presença as tábuas que eu escreverei nelas. Essa era a proposta aqui. Então, não existe outra forma de restauração sem assumir o erro e sem restituição. Né? Então, nós vamos falar dessas 2 coisas. Então, primeira coisa, você precisa reconhecer a culpa. Quando você vai orar, você assume os seus erros? Ou só pede a Deus? Porque Deus é perdoador, mas você fala, Senhor, eu errei. Né? É a coisa mais importante na sua oração, se você errou. Né? Porque Deus, ele não vai falar assim, olha que surpresa, não esperava que você fosse errar. Deus já viu, ele já sabia da sua fraqueza, tanto é que João fala, não pequem, mas se pecar, nem tudo está perdido, porque se você arrepender, eu te perdoo. Só que o processo é um processo, né? Não é só arrepender, né? Então, primeira coisa, não é só pedir perdão. Primeira coisa, reconhecer o erro, arrepender, né? Aí depois tem a restituição, né? Nós precisamos de um Salvador, né? Precisamos de um Salvador. Agora, como é que eu vou ter um Salvador se eu nunca achar que eu tenho pecado? Olha que coisa simples e fundamental. Por que tem muitas pessoas aí que não vêm para Cristo? Porque quando nós entendemos que nós precisávamos de Cristo, a primeira coisa que a palavra diz, que nós precisamos arrepender, reconhecer que nós somos pecadores. As pessoas que não têm esse entendimento, é para ser, não preciso de Salvador. Eu não fiz nada errado. Eu não pequei, eu não fiz nada. Né? Se vocês fizeram, é problema de vocês. Então, vocês precisam de um Salvador, né? E Marcos 2,17, Jesus falou,
não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, primeira coisa, irmãos, isso é fundamental. Os sãos não precisam de médico. Ah, isso eu já sabia, pastor. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E Jesus, quando ele coloca aqui, ele fala o seguinte: eu sou o médico. E vocês são os doentes. Eu vim, porque vocês precisam de mim. Eu sou o Salvador e vocês os pecadores. Então, vocês estão doentes e precisam de um Salvador. Mas se você não entender que você está doente, você não aceita o médico, né? Se um médico for fazer uma visita, vamos lá, Alessandra, chamou o médico lá na sua casa, lá, só um exemplo aqui, tá? Chamou o médico lá na sua casa, ó, o senhor pode vir na minha casa, tal, queria passar por uma consulta, vou aí, né? Quando ele chega lá, você fala assim: o que você tem? Ah, eu não tenho nada. Mas se você não tem nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, não é verdade? Jesus é um médico. Nós somos os doentes. Nós precisamos de Jesus. Jesus, ele falou assim: eu vim para aqueles que estão doentes. O são não precisa. Mas a Bíblia fala que não há um são sequer. Todos pecaram e, portanto, todos são, estão destituídos da glória de Deus. Então, o mundo aí fora acha que não precisa de Deus, de Salvador, né? Porque eles não acham que eles têm qualquer pecado. E nós temos esse entendimento, que nós, sim, somos pecadores. Que nós, né? E tudo começou lá atrás, né? Nós temos que dar um passo e ir lá para Éden para entender por que eu tenho pecado, né? Você já sabe disso, mas nós precisamos deixar bem claro aqui essa ministração para vocês, né? Adão, lá atrás, ele não reconheceu o seu erro. Começou tudo aí. Quando ele pecou, né? Quando Eva pecou, não aconteceu nada, né? Quando Adão pecou, que ele comeu do fruto, ele se sentiu nu. E, opa, peraí, cadê uma folha de figueira? Tá, vamos se esconder. E Deus chegou lá: cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Cadê, né? E eles se esconderam de Deus porque eles estavam nus. Aí Deus fez a seguinte pergunta para Adão: o que você fez, Adão? Deus sabia de tudo, né? Mas ele espera que a pessoa fale: pisei na bola, Senhor. Errei. Não devia ter comido do fruto. Comi. O que ele fala? Eu não fiz nada, não. Quem fez foi aquela mulher ali, a Eva. A mulher que o Senhor me deu, né? Me deu do fruto e eu comi. Irmão, ele não fez nada, não aceitou o erro e jogou a culpa para cima da Eva. Aí Deus vai lá com Eva: Eva, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, Senhor. Foi a serpente, né? Então, irmão, quando a pessoa, né, não aceita o erro, ela joga o erro para Deus. Aliás, o Adão, ele ainda foi assim, né? Esqueci de enfatizar aqui. A mulher que o Senhor me deu, né? A mulher que o Senhor me trouxe, ela que me fez eu, né, comer o fruto. Então, aí Deus vai falar com Eva, e a Eva falou assim: a serpente, né? Então, quando a pessoa não assume o seu erro, ele culpa a Deus, a mulher que o Senhor me deu, porque eu estava bem. Se o Senhor não tivesse dado a mulher, né, não tinha errado, não tinha pecado. Então, a culpa é Deus que deu a mulher. Então, as pessoas não assumem o erro, culpa a Deus ou culpa os outros. E quando o caso de Eva, ou, né, culpa Satanás. Mas nunca assume a sua culpa. Nunca assume o seu erro. Então, nisto, né, a pessoa não tem arrependimento. A pessoa, o que aconteceu? Deus falou assim: ó, por causa disso, fora, né? A partir daí, o pecado entrou no mundo, porque Deus deu a chance para eles pedir perdão. Olha, errei, né? Mas
né, nisto, por não aceitar o seu erro, por não aceitar a sua culpa, por culpar a mulher que o Senhor me deu, para culpar Deus, para culpar Satanás, né, o pecado entrou no mundo. Então, não foi nada. Então, isso aí acontece com a maioria das pessoas nos dias de hoje. Eu tenho certeza que você já viu isso na sua casa, com os seus meninos. Ah, não foi eu, foi ela. Né? As crianças gostam de jogar a culpa no outro, né? Nos irmãozinhos, né? Foi ele, foi ela, né? Então, assuma o seu erro. É a melhor coisa. Glória a Deus, com 17 anos, foi uma coisa que mudou a minha vida. Sinceramente, eu não estou falando isso, nunca imaginava, né, de estar aqui num púlpito falando disso, aqui, quantos anos depois. Mas, assim, o dia que eu assumi meu erro, eu aprendi que eu erro. E eu falei, opa, peraí, será que não foi eu que errei, né, antes de culpar o outro? Será que não foi eu? E aonde que eu errei? Eu quero aprender, né? Então, graças a Deus, graças a isso aí, a minha vida foi outra. E muito cedo eu me livrei desse erro, né? Então, nós temos que entender que quando a gente tem erro e assume o pecado, você supera aquela fase. Mas tem as consequências, né? Tem as consequências, né? O fato de... Tem pessoas que falam assim, ó, deixa quieto, o tempo resolve. Não resolve coisa nenhuma, tá? Esse negócio de deixar o tempo resolver não funciona, porque, como eu disse, o juízo virá. E quando nós quebramos princípios de Deus, esses princípios nos quebram depois, né? Porque a conta chega, né? Então, nós temos que entender que coisa errada não se resolve com o tempo, que nós precisamos nos consertar, né? E quanto mais cedo possível, melhor a sua vida entra nos eixos. Glória a Deus, com 17 anos, né, eu tive uma bênção tão grande que eu não consigo parar de agradecer. Então, absolutamente nada haverá oculto que continue oculto. Tudo será revelado. Não pense você que o que você está fazendo errado vai ficar por isso mesmo, porque ninguém viu, mas Deus viu, tá? Deus sabe então nós precisamos, para isso, né? Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Nós não conseguiríamos nos reconciliar com Deus. Então, por isso, Jesus veio. Jesus sabe de cada conta que nós temos de coisas erradas que fizemos. E aí o que ele fez, né? Quando Jesus se dispôs a vir ao mundo para morrer no nosso lugar, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, alguém haveria de morrer. Então Jesus foi pegando cada dívida que nós temos com o pecado, né? Foi pegando cada dívida que nós temos com o pecado. Antes de Jesus, Satanás, nós trouxemos esse, né, estudo aqui na quinta-feira, né, sobre a atuação de Satanás, né? Satanás, quando ele é o acusador, né? Então ele chega para Deus e fala assim, eu anotei lá, fulano fez isso, 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 o senhor não vai, né, não vai entrar com juízo contra ele, contra aquela pessoa? Né? Então, Satanás é o acusador. Nós temos um monte de conta lá, tinha, né, antes de conhecer Jesus. Então, um monte de conta pendurada, que Satanás, quando você vai pedir alguma coisa para Deus, ele fala, essa aí é um devedor, olha lá, né? E Deus olha e fala, poxa vida, né? Não tem como. Mas quando nós, né, cremos em Jesus, né? Então, para isso Jesus veio. Jesus veio para quê? Para nos resgatar, a dívida que nós tínhamos, nos reconciliar com Deus, porque a conta ia chegar, o dia do juízo ia chegar para nós, mas Jesus falou assim, eu vou antes e pago essa conta. E aí, quando, né, nós falamos que nós precisamos de um Salvador, não é somente o Salvador, nós precisamos primeiro crer, né, no Senhor, né, crer na obra dele, né, crer que ele morreu na cruz e que a morte dele, sendo justo, cancelou toda a nossa dívida. Então, Jesus foi pegando, quando nós vamos até ele,
falando assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor não tinha pecado nenhum, foi morto, né, no meu lugar, e aquela morte de um justo, né, o seu sangue tornou-se um sangue purificador, portanto, todas as minhas dívidas, se o Senhor me aceitar, né, o Senhor pode me perdoar, eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Então, me perdoa, o Senhor tem poder para isso. Jesus falou assim, tá bom. Então, eu creio não só em Jesus, presta atenção, Satanás também crê que Jesus existe, mas crê na obra redentora de Jesus só quem crê que a morte dele tem poder, né, que ele nos libertou das dívidas que nós tínhamos com Satanás, com o inferno. Então, Jesus foi pegando agora, né, porque você creu nele, não somente nele, mas na obra redentora dele, ele foi batendo, quitado, 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 quitado. Quando Satanás chega lá para acusar você, essa pessoa aí não, porque ele é o maior devedor. Aí Deus pega lá, tudo quitado, está justificado pelo sangue de Jesus. Pode entrar, meu filho, entra no gozo do seu Senhor. Entenderam? Como é que é importante a obra de Cristo e nós crermos não somente em Jesus, mas na obra redentora, né, resgatadora de Jesus? Então, quando nós estamos falando aqui, a primeira coisa, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. As pessoas aí de fora do mundo não vão até Jesus, porque ele fala, eu não devo nada. Por que ele vai ser meu salvador do quê? Mas nós sabemos, né, que nós temos uma dívida, tínhamos, né, e agora, cada vez que a gente faz uma conta, arrependa. Arrependa-se para que Jesus possa bater o carimbo. Quitado, né? Se você não arrepender, a conta vai ficar lá, vai dar legalidade para o acusador, né? Então, Deus é justo e a sua palavra não volta atrás, né? Então, o nosso pecado deveria ter que ser pago. E Jesus pagou toda a nossa dívida. Então, a primeira coisa que nós falamos já é o arrependimento. Como eu disse, né, muitas pessoas, muitas igrejas grandes, pulou essa parte, né, do rudimento da fé, que você tem que ter, primeiro, você tem que ter arrependimento das obras mortas, está lá em Hebreus 6, arrependimento das obras mortas e fé na obra do Senhor. Então, se você não tiver arrependimento, não adianta você ter fé em Deus e fé em Jesus. Por quê? A fé é que Ele tem poder para te purificar, como Isaías falou. Mas se você não aceita que você está errado, que você tem um problema, você não vai pedir, né, reconhecendo o seu erro. Então, primeiro passo, arrependimento. Sem arrependimento, a graça não vai poder fazer efeito nenhum, porque é que nem o médico. O médico chegou lá. Quem que está doente aqui? Ninguém está doente. Tá bom, então eu vou embora. Jesus falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? O são não precisa de médico. Né? Agora, a palavra diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então, Deus é justo, né? E Ele olhou para nós e falou assim, não tem jeito, tem que mandar Jesus. Só o Senhor Jesus que pode viver como homem, sem nenhum pecado. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor, no dia que Satanás achou que estava levando a maior vitória, ele estava levando a maior derrota, né? Porque ele estava tocando no justo, né? E deu poder, né, para ser derrotado, e o pecado perdeu toda a sua força naquele momento. Então, Deus olha para nós, quando nós estamos em Cristo, Ele vê lá, quitado, 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 e falou assim, o que eu posso fazer? Senão, venha, né, entre no gozo do seu Senhor. Irmãos, quando nós estamos falando aqui do erro, do pecado, primeira coisa, reconhecer o erro, arrepender. Depois, restituir, né? Restituir. Moisés teve que repor a pedra, né? Teve que repor a pedra. Então, depois de restituir, tem que saber lidar com as consequências, né? Então, lidar com as consequências, porque não tem erro que não tenha consequência.
Não é porque Deus te perdoa que você fica livre dos problemas que você arrumou, né? Então, por exemplo, se você está dirigindo aqui no trânsito de Osasco, né? Olhando a mensagem no celular, aí o trânsito parou, você não viu, pá, bateu, amassou, bateu atrás, errado. Aí você desce lá, ai meu Deus, me perdoa, né? Aí a pessoa falou assim, perdoa? Olha o estrago que você fez no meu carro. Olha, eu errei. Então, você pode pedir perdão, uma pessoa pode falar, tá bom, né? Você errou, mas quem vai pagar o meu conserto? Né? Então, qual é a situação? A pessoa, mas você não pode me perdoar. E quem vai pagar o meu gasto que eu vou ter? Então, quais são as consequências do seu pecado? O pecado tem consequência, o seu erro tem consequência. Número 1, a pessoa fala assim, ó, vamos falar de conversa aqui. Ó. O guarda, vem aqui, faça a ocorrência aqui. Ó. Então, número 1, né? O guarda falou assim, o quê? Vendo o celular no trânsito, a multa é altíssima. Estamos aqui, ó, uma multa. Segundo, você vai ter que pagar o conserto dela e o seu. Terceiro, você vai ficar sem carro por uns tempos, que vai ficar na oficina. Consequência. Você pode ter ido nos pés do Senhor, Senhor, me perdoa, eu nunca mais vou olhar o celular. Tá perdoadíssimo. Você se arrependeu? Estou arrependido. Agora você vai pagar a conta lá do estrago que você fez, né? Então, nós temos que arcar com as consequências. Aprender a lidar com as consequências e não ficar, minha vida piorou. Não, você semeou e você está colhendo. Então, Moisés aprendeu e ele errou, ele quebrou a tábua. Primeira coisa, sim, senhor, fez outras tábuas. Né? Ele teve que carregar aquelas tábuas, morro acima. Da outra vez ele não precisou. Consequências, né? Mais 40 dias e 40 noites de jejum para escrever. E o mais interessante, irmãos, quando você vê essa palavra aqui, né? Que quando você vai mais a fundo aqui na sequência, você vê lá em Êxodo 34, de 27 a 28, olha o que está escrito. Disse o Senhor a Moisés, né, primeira vez, né, em 34:1, falou assim, ó, talhe as pedras, se prepare que amanhã nós vamos subir o monte e você apresenta para mim lá no monte. Tá bom? Moisés foi e talhou as pedras. Ah, sim, Deus falou assim, que eu escreverei as mesmas palavras que eu tinha escrito na primeira. Né? Agora, quando você lê, né, Êxodo 34, 27, disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você, Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água e escreveu nas tábuas da lei as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Consequência, né? As pedras que eram escritas por Deus, não tem mais pedra escrita por Deus. Agora as pedras escritas por Moisés, ele teve que escrever. Consequências, né? Irmãos, não tem nada que o perdão está perdoado. Arrependeu? Está perdoado. Mas você não vai livrar das consequências, tá? Então, por isso, não vou ficar errando. Né? Por isso eu não vou pecar, porque eu tenho a restauração, sim, mas vai custar caro. Né? Entenderam por que a graça existe? Mas eu prefiro que você não peque. Eu prefiro não pecar, mas se por acaso eu pecar, né, eu ainda tenho uma chance, porque nós temos um Deus que nos dá um recomeço. Né? Então, nós temos que saber lidar com as consequências, né? E fazer a restituição. Né? Então, como é que se fazer a restituição? Quando nós falamos aqui, né, Zaqueu, quando ele recebeu Jesus lá para jantar na sua casa, Zaqueu, num dado momento, ele falou assim, Senhor, né, todo mundo que eu tiver aqui defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. E ainda vou, né, dar meus bens aqui, dividir com os pobres aqui. Jesus olhou e falou assim, hoje a salvação entrou nessa casa. Né? Houve restituição. Irmãos,
Se você fez mal, você tem que restituir. Se você fez mal, não fique, olha, eu vou ficar, né, a lei do Gerson, né, do mais esperto. Não. Restitua, né? Não tenha dúvida que Deus vai se agradar quando você restituir aquilo que é devido, né? Então, quando nós falamos de restituição, o que diz a palavra também, né? Não precisa ser bens materiais, mas assim, o perdão. Se alguém, se você tiver alguma coisa contra você, e você vier trazer uma oferta no altar, o que o Senhor Jesus falou? Deixa ali essa oferta, vai lá, se reconcilia com o seu irmão e volta depois da oferta. Porque se você não perdoar, se você, né, então é isso aí, né? Restituir é você dar a condição, né, de paz para aquela pessoa. Se você não perdoar, não for perdoado, né, você não vai ter paz com Deus. Então a palavra diz: se você não perdoar o seu irmão, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então é restituição, né? Nós temos que restituir a paz no coração daquela pessoa que você tirou a paz, né? Traga, né, se possível, andar em paz com todos. Então, aquelas tábuas que elas foram escritas para ficar, quando nós estamos falando aqui, né, de restituição. Estou falando da restituição, né, mas faltava uma coisa ainda, né? Faltava uma coisa para completar a missão de Moisés. Estamos chegando ao final aqui. Moisés, quando ele desceu lá do monte, né, Êxodo 34, 29, diz assim: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Então, faltava a Moisés completar a missão. O 4º passo é você completar a sua missão para a qual Deus te chamou. Deus deu uma tábua dos mandamentos para Moisés, né, e ele quebrou a tábua, né? Interrompeu o processo de aliança, de entendimento que Deus queria dar para o povo. Então, primeira coisa, Deus falou assim: não, arrependeu, assumiu o erro, né? Fez outra tábua, restituiu, né? Agora, né, aprendeu a lidar com as consequências, né? Teve que subir o morro, ficar 40 dias, 40 noites, né? Na boa, eu que causei toda essa confusão, tenho que fazer isso mesmo, tudo certo. E 4º passo, Moisés completou a obra para a qual ele foi chamado. Moisés falou com os seus líderes e depois, né, todos os israelitas se aproximaram e ele transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado a ele no Monte Sinai. Irmãos, essa é a nossa missão. Quando o Senhor nos chamou como igreja, Mateus 28, 19, falou: ide a todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que vos ensinei. Então, Moisés cumpriu a sua parte, trazendo ao povo, primeiro aos líderes, depois ao povo de Israel, que todos se aproximaram. Ele falou da lei, falou aquilo que Deus, para a qual ele tinha subido no monte. Não ficou assim, uma tábua quebrada, né? Parou no meio do caminho. Deus fez um plano, mas ele não deu sequência. Assim também é para nós. Deus nos chamou, falou: vocês não estão sendo escolhidos por acaso, né? Eu fiz vocês, né, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Não é isso que nós somos chamados? Nós somos povo de Deus, chamado para tudo isto, e o Senhor deu uma missão para nós, né? Então, o que falta para nós? O 4º processo, além de arrepender, além de, né, assumir o erro, conviver com as consequências e fazer a restituição, a 4º ponto da nossa restauração para a nossa vida plena com Deus
é cumprir aquilo para qual nós somos chamados, o ide, fazer discípulos. Deus não fez aquela tábua para ficar numa galeria, né? Aquela tábua dos 10 mandamentos era para Moisés ensinar o povo, e Moisés fez isso. A Bíblia não foi feita para ficar nas gavetas, e sim no nosso coração, na nossa boca, para a gente levar para as pessoas para as quais Deus nos escolheu que falássemos dela. Então, irmãos, para finalizar aqui a nossa palavra, né, eu quero lembrar aqui que nós temos um chamado. Jonas tinha um chamado. Vocês conhecem a história do Jonas, o fujão, né? Deus chamou ele para ir a Nínive pregar para uma cidade de 150 mil pessoas, que elas estavam no erro, iam tudo para o inferno. E Jonas falou assim, eu não vou, né? Nínive era para lá e ele pegou um navio para Tarso, né? Eu não quero saber. E fugiu de Deus. Só que Deus não desistiu de Jonas, né? Falou assim, não é assim. Então, colocou uma tempestade, né? Uma tempestade, né? Super, né? Sobrenatural ali, que aquele navio ficou de uma situação inimaginável. E aí as pessoas marinheiras falaram assim, nunca vimos alguma coisa dessa ordem. Tem alguma coisa errada. Alguém aqui afrontou o seu Deus. Vamos descobrir quem foi, né? Porque esse negócio não é assim. Nunca vimos nada igual. E aí tiraram sorte e acharam Jonas dormindo lá no porão do navio. Falaram, é você, o que você fez com o seu Deus? Você tem razão. Eu desobedeci a Deus. E por causa disso está acontecendo tudo isso aqui. O navio vai afundar se você não me jogar fora. Jonas falou assim, não, eu errei. Faço minha culpa aqui. Jogaram com muito temor, né? A palavra diz que eles jogaram Jonas no mar e o navio ficou sossegado. Jonas ficou 3 dias. Deus, né, providenciou um peixe para engolir Jonas. 3 dias, né, na barriga do peixe. Só que naqueles 3 dias, ele caiu a ficha. Ele viu quanto ele estava errado. E ele se reconciliou com Deus. Então aí Deus trouxe, ele assumiu o erro, assumiu, né, toda aquilo, né, que Moisés, que nós falamos, né, assumiu o erro, ele aceitou as consequências dele estar passando por tudo que ele passou, e para reposição, né, de tudo aquilo lá, ele aceitou fazer a vontade de Deus. E nisso, Deus colocou ele, então, para cumprir o 4º ponto, que é falar, né, da esperança que eles tinham se o povo se arrependesse. E ele ministrou lá para a cidade e a cidade inteira foi salva. Isso nós concluímos a nossa missão aqui de trazer essa palavra para nós enquanto igreja, né? Deus nos chamou, nos deu uma missão. O ano já está acabando, né? Nós estamos no 2º domingo de dezembro, né? O ano já vai se acelerando. E se alguém aqui tem alguma situação que o Senhor falou, tem situação na sua vida que precisa de arrependimento, então nós vamos estar orando aqui, você vai estar fazendo esse entendimento, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Mas uma coisa é certa, se vocês entenderem a palavra de hoje aqui, falta uma coisa, ainda esse ano, fale de Jesus para alguma pessoa. Ore por aquela pessoa. Não somos nós que vamos convencer ninguém do pecado, mas o Espírito Santo. Ore para que o Espírito Santo converta corações daquela pessoa que você está orando, tá? Que o Espírito Santo possa fazer a obra. Que ainda esse ano, né? Ainda esse ano a gente possa ter, né, uma vida aqui trazendo para Cristo. Amém? E assim nós cumprimos a missão daquilo que a palavra nos diz, né? Se nós errarmos, né, nós temos um advogado, mas Deus espera mais do que isso. Ele espera que nós estejamos bem com Deus. E foi para isso que nós fomos alcançados, para alcançar outras pessoas, amém? Fiquem em pé, vamos estar encerrando, vamos estar